Senhor presidente, senhores vereadores, população que nos assiste, presente aqui nesta Casa de Leis, bem como conectado a esses trabalhos pelas mais diferentes mídias que transmitem os trabalhos legislativos desta Câmara. Nós estamos na última sessão ordinária do ano. Foi um ano atípico, um ano complicadíssimo em todos os sentidos, um ano de muito desgaste para todo mundo, um ano de muita matéria farta para todo tipo de comentário e de posição. Foi um ano em que, ao final, a maioria de todos nós sofreu, e sofreu muito. Traz também esse ano uma grata surpresa, que é a chegada a esta casa do vereador Marcos Rezende, a quem dessa tribuna eu digo bem-vindo e ratifico o meu apreço e admiração por Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência trará uma grande contribuição no conjunto legislativo, de postura, de ideias dessa casa, e é uma grande surpresa, ou melhor, uma boa surpresa para essa casa, a vossa presença aqui. Eu hipoteco aqui a minha satisfação em tê-lo aqui nesse plenário. Nós temos ouvido aqui vários vereadores se manifestando, temos ouvido a população de uma maneira democrática também se posicionando, e há, até em função de um certo desconhecimento de como é que se processam as questões na administração pública, uma ideia de que de fato são os vereadores que podem trazer a água na torneira, que podem de fato tapar os buracos das ruas. A maioria pode desta maneira pensar, e talvez não seja de se estranhar isso, até porque o agente político mais próximo do cidadão comum, via de regra, é o vereador, que não se esconde, não é? O vereador não se esconde. Nós estamos imiscuídos com a população, estamos misturados com a população, e a gente está sempre ali, e catalisadores que somos desse anseio popular, nós tomamos ciência de todos esses sofrimentos do povo, mas que, além do povo, é o sofrimento de cada um de nós, na medida que todos nós somos povo também. Então nós estamos findando esse ano, e em que pese o fato da Câmara Municipal ter disponibilizado ao prefeito as ferramentas necessárias, em que pese o fato de reiteradamente termos somado à voz da sociedade nos reclamos aqui dessa tribuna. Eu não tenho conta quantas vezes nós reclamamos da água aqui, não tenho conta quantas vezes nós reclamamos da necessidade desse abastecimento vital, que é o mínimo que se pode oferecer no sentido de atender a dignidade humana do cidadão maranhense, cansado de tanto sofrimento histórico. E não vimos ainda nesse ano uma resposta satisfatória. Temos tentado de uma maneira muito coerente, muito consciente, permitir que o município tenha as ferramentas que precisa ter para empreender as alterações, as mudanças que a sociedade tanto reclama. Algumas vezes até muito mal compreendidos, outras vezes maldosamente execrados por outros tipos de forças que querem o pior como o melhor, sendo sempre o pior o melhor. Mas temos, de uma certa forma, procurado somar esforços, porque o que é que nos resta? Estamos todos numa mesma aldeia, estamos todos no mesmo barco. O que é que nos resta? Eu posso ter uma opção simplesmente da afronta, da acusação, do xingamento, do linchamento, mas eu fiz a opção de não ser dessa forma. Então eu estou aqui desejoso que a administração encontre o seu caminho. Estou aqui esperançoso que, de uma forma sensata, com as ferramentas que esta casa tem dado à administração pública, os mecanismos que temos feito, a aprovação das leis que temos feito, a natureza de legislação que temos aprovada, para que a administração, de posse das ferramentas que reclama e que precisa ter, possa efetivamente transformar todo o esforço desta casa legislativa em ações concretas no Poder Executivo. Porque de fato é inconcebível 10, 12 dias sem falta de água. É de fato uma situação inadmissível. Eu tenho amigos, e muitos amigos, na região da Zona Norte, na região da Zona Sul, em outros lugares da cidade em que nós temos percebido essa ausência, essa falta de água há tanto tempo.
Tenho descido em lugares que a maioria não vai, e lá por vezes tenho estado e visto em loco a dificuldade da água, família com pessoas doentes em casa, precisando de um banho e não conseguem em face da ausência da água. É um reclamo justo, senhor presidente. A população de fato não pode mais. Então nós estamos findando um ano em que não vimos isso atendido, em que pese promessas, em que pese a apresentação de planejamentos, mas na realidade não vimos isso realizado. Acho que o problema do DAI é um problema de gestão, não acho que seja a falta de recurso. Para mim, aquela questão é uma questão de gestão administrativa. Penso que é uma empresa viável, penso que seja um patrimônio público dos marilhenses, penso que pode fazer muito pela população de Marília se bem gerido, se bem administrado, com homens competentes, com pessoas competentes. Poucos são os municípios que dispõem de uma estrutura como o DAI. Poucos são os municípios que têm um patrimônio que se construiu ao longo de décadas, tão elevado quanto aquela empresa, de modo que sinto que o que falta é gestão, uma gestão mais sóbria, uma gestão mais honesta, uma gestão mais sintonizada com a vontade e a necessidade das pessoas. Então eu aqui ratifico esse clamor de cada um dos vereadores. Essa é uma guerra de toda esta casa contra a administração, dizendo o tempo inteiro nós estamos aqui emprestando as nossas vozes, dizendo temos as ferramentas, oferecemos as ferramentas à administração, mas a administração, pelo amor de Deus, ouça o clamor dessas pessoas. Nós não temos a caneta, nenhum vereador aqui tem a caneta para determinar as alterações administrativas que precisam ser feitas. Nós não temos essas canetas, não é uma prerrogativa nossa de vereador fazer isso, mas a administração, fica o clamor desse vereador, dos demais que somam coro aqui, no sentido de trazer uma resposta a essa necessidade da água. É uma situação muito difícil. Tem uma comunidade cristã ali, que essa semana outra vez não pôde realizar os cultos, os trabalhos religiosos na igreja, porque a igreja não tinha uma gota de água. Se uma pessoa precisasse ir ao banheiro no transcorrer da reunião, não tinha uma gota de água nem para beber. E ali foi suspenso os trabalhos religiosos em face da ausência da água. Então é uma situação que o ano está findando. E fica aqui a esperança, senhor prefeito, fica aqui a esperança, senhor diretor do DAI, de que o ano que vem, que esse ano ainda, dentro do que for possível, mas que o ano que vem, efetivamente, quando chegarmos na última sessão de 2014, não seja outra vez este o discurso, porque ninguém aguenta mais, essa que é a verdade, ninguém aguenta mais essa situação. Somando-se a isso, senhor presidente, temos outras questões que ficaram para trás esse ano, como por exemplo, a inauguração do Teatro Municipal, um ícone da cultura. Não se concebe uma cidade com 230 mil habitantes, uma sociedade com alto nível, não ter um teatro ainda há tantos anos, e outra vez vamos encerrar o ano sem esse teatro inaugurado. Fica aqui outra vez o clamor, senhor presidente, que não cheguemos 2014 ao final sem que isso seja realizado. Não queremos mais esse tipo de discurso aqui nessa casa. Como também não queremos ter que falar outra vez no final de 2014 sobre a questão do lixo, que nada foi feito de uma maneira efetiva para que ele pudesse ter esse problema resolvido. Não queremos, senhor presidente, outra vez chegar aqui em dezembro e retomar essa questão recorrente do asfaltamento na nossa cidade, ou a falta dele, os buracos. A cidade está caracterizada como a cidade dos buracos, são mais de 100 mil buracos espalhados por essa cidade. E que se a administração não tiver um pulso firme e efetivamente mostrar que veio, nós em dezembro do ano que vem estaremos outra vez retomando esses temas, mas não dá mais para esperar isso, senhor presidente. É um clamor que se faz ao prefeito municipal, uma sensibilidade, uma somatória de esforços para que temas como lixo sejam resolvidos em 2014, temas como a questão dos buracos sejam resolvidos em 2014, questões como a água, recursos estão vindo, mas que isso seja efetivamente transformado
em ações práticas, a questão do teatro e tantas outras questões que são pertinentes, que são necessárias e que nós não temos visto de uma maneira satisfatória. Então, senhor presidente, eu lamento, para encerrar e me encaminhando para o final, senhor presidente, eu lamento, nesta última sessão nós temos que estar falando de tudo isso de novo. E fica aqui hipotecada a minha esperança de que a administração, de uma maneira efetiva, traga a resposta para esse povo que é surpreendente, povo extraordinário. O povo de Marília é um povo extraordinário e que não merece esse tratamento. E que fica aqui registrado que em 2014 os nossos discursos sejam, em outro sentido, discursos de agradecimento, porque até hoje nós temos só sofrido nessa cidade. São essas minhas palavras, senhor presidente.